Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite. Vocês, pessoas que estão assistindo o nosso programa sempre aos domingos. Sim, boa noite mesmo. Lembro para vocês que do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade, sempre temos nossos dois colegas aqui, Rafael Teixeira e Camille Borges, que nos ajudam a conversar, a discutir as coisas com os nossos convidados. Nosso convidado da noite, Venâncio, psicólogo. Venâncio Michelino, você é psicólogo, mas é professor universitário, você está fazendo uma série de coisas e também tem especialização em sexologia. Venâncio, puxa, muito obrigado por ter se disposto a estar aqui. Eu sei que, assim, você veio de longe, fez um esforço. Sim, nós temos que ajudar também a todos compreenderem que as pessoas que participam aqui fazem seus esforços para estar aqui num domingo à noite para conversar coisas sérias, importantes. E o Venâncio, você está aqui, traz que tema, Venâncio? Por favor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conservadorismo, né? Entender um pouquinho o que significa essa palavra, né? Uma palavra que a gente muitas vezes ouve, né, falar por aí, mas nem sempre a gente se apropria totalmente do termo. E pensar um pouquinho de como esse conservadorismo, né, ele pode influenciar aí na saúde sexual, né? Hoje a gente está focando na saúde sexual dos homens, né? Saúde sexual, é isso mesmo. Rafael, Camille, vocês têm alguma coisa para a gente começar aí? Porque o Venâncio já soltou a bola. Bem, boa noite a todos, né? E acho que a gente pode começar, Venâncio, com uma pergunta que nem você já mencionou, né? O que a gente pode entender enquanto conservadorismo? Conservadorismo é um termo, né, que ele não tem uma definição assim exata, né, porque abrange diversas áreas, né. Eu até acho que é interessante pensar, né, como que o conservadorismo ele acontece, né. E aí existem pessoas, né, que até hoje em dia se denominam conservadores, né. E aí a gente pega, né, até a etiologia da palavra, né, uma pessoa que tenta conservar alguma coisa, né? Muitas vezes a gente pode até associar como algo negativo, mas muitas vezes, né, a gente pode entender ali coisas que a gente precisa conservar e que podem ser boas, mas outras nem tanto, né? Então, a gente está falando aí de uma dimensão, né, social, de uma dimensão cultural, uma dimensão ali de tradições, de costumes. Um museu é um lugar onde se conservam coisas. Exato. Mas não é dessas coisas que nós estamos falando. Não. Sim, agora nós temos que pensar assim, como é que essa história desse conservadorismo e as questões sexuais, porque você está nos levando a perceber que também esse formato de ser conduz a problemas de ordem sexual. Então, começa a contar pra gente o que você elaborou sobre isso. Porque é interessante, isso é muito importante para nós que trabalhamos numa clínica de psicologia, que trabalhamos com as questões de sexualidade, porque muitas pessoas são assim. E você já falou, não é errado ser assim. A questão é que nós temos que lidar com essas consequências também. Exatamente, né? Quando falamos, né, de seres humanos, relações sociais, sexualidade, saúde mental, né? Temos aí demandas, né, o tempo todo, né, de situações novas, de situações que pedem aí uma reinvenção, que pedem novas aprendizagens, novas formas, né, de lidar com problemas novos, né, porque a gente não lida com a mesma coisa o tempo todo. E aí o problema do conservadorismo é exatamente esse, eu tento manter um comportamento, né, da mesma forma, né, sempre foi assim, né, é assim que faz, é desse jeito que funciona, né, então muitas vezes isso gera um sofrimento justamente por não conseguir se adaptar aos novos contextos, né. Adaptação a novos contextos já parece ser uma ideia importante, porque nós vivemos em constante mudança, nosso corpo, a nossa vida, o mundo à nossa volta. Eu sempre fico pensando que assim, caramba, eu não nasci teclando num celular. Eu não aprendi a escrever usando um celular. Na verdade, assim, celulares estão disponíveis para a gente ficar brincando nos últimos 20 anos e olha lá. E não é todo mundo que
vai fazer uso, inclusive. Então a gente tem que aprender a usar e a modificar. E nós já aprendemos coisas, quer dizer, todo mundo vive num celular mexendo assim. Isso significa uma adaptação. Só que muitas pessoas não percebem que podem se adaptar na situação sexual. É isso? Exato, né? Então, o que acontece com quem não consegue se adaptar? Eu estou pensando aqui. Estou lembrando de pacientes, Rafael. Camille, olha, estou aqui também refletindo, viu? Muita coisa, né? Eu acho que o sofrimento, né, é algo aí que pode aparecer de diversas formas, né? Inclusive através de disfunções sexuais, né? Disfunções sexuais, quando o corpo deixa de funcionar. Exato. Eu acho que quando a gente está falando de um contexto aí, sobretudo masculino, né? Tá. Acho que é pensar justamente sobre o que a gente entende do que é ser homem, né? O que a gente entende, ou seja, cada indivíduo tem uma compreensão. Isso aí você está falando de um jeito que é como se a gente olhasse o mundo e a gente quisesse que o mundo se encaixasse num monte de coisas. E o mundo não se encaixa facilmente no que a gente quer que ele seja. E muitas vezes até o contrário, né? De tentar se encaixar no mundo, né? De uma forma muito, quer dizer, muito intensa. Tem um né? movimento entre a pessoa e o mundo. Pode ser de um lado ou de outro. Exato. O mundo é montado, construído a partir dessa interação que vai de um lado para o outro. E não pode pender nem de um lado nem do outro, porque traz sofrimento. Tá, mas você está falando de conservadorismo, eu vou te contar assim que, para mim, vem aquela ideia de que eu ouço pessoas assim com saudosismo do Império no Brasil. Não, eu não conheço ninguém que tenha vivido o Império, afinal de contas, faz um tempão. Mas as pessoas falam como se fosse uma coisa, um sofrimento não poder viver aquele tempo de Dom Pedro, porque aquilo que devia ser bom, devia? Nós recebemos uma pergunta aqui da Carla. Olha, nós temos gente conversando aqui com a gente. A masculinidade está em transformação. O que o conservadorismo tem de tentativa de controle? Tentativas de controles, na verdade. Eu entendo que tem muitas mensagens, né, que chegam, né, do campo social, né, desses padrões, né, do que é ser masculino, né, o que é masculinidade, né. E aí me vem até uma frase assim que me marca muito, por exemplo, homem não chora. Né? Então, uma frase aí que, né, imagino que todos aqui ouviram muito na infância, né, e que já, né, sem fazer essa reflexão, né, pode ser só uma frase, né, mas entendo que tem uma mensagem oculta aí que vai dizendo, olha, homem não chora porque homem não fala de sentimentos, não se expressa. E você falou que a gente ouve isso na infância e vira uma regra. Exato. Que a gente pega como que, eu tenho que ser assim. É o que você falava entre a pessoa e o mundo, ou seja, tem um vai e vem. E você está contando que então nós devemos aprender uma série de coisas que tendem a fazer com que a gente tente fazer as coisas ficarem iguais sempre. Marcela fez um comentário aqui. Homem não chora, homem não brocha, homem não recusa sexo. São várias normas, né, que vão surgindo. Isso tem a ver com o que você estava contando? Tudo a ver. Oba! Né? Porque aí, nascendo, né, ou tornando-se homem aí numa sociedade, a gente vai recebendo essas mensagens e vai tentando se adequar a elas, né? Então, bom, se eu sou homem e homem, né, não chora, homem não brocha, homem não recusa sexo, então, né, eu preciso me adequar, preciso, né, ter esses mesmos comportamentos para eu me encaixar, né, no que chamamos de ser homem, né? Eu acho que nesse lugar, né, Oswaldo, que a gente identifica então o que a gente chama de conservadorismo, né, que é não sei exatamente como nomear, mas essa concepção então de que a gente vai manter essa rigidez deste padrão de homem, o padrão de masculinidade ideal, né, porque na prática a gente simplesmente não tem como colocar isso na realidade, e a gente passa a entrar em sofrimento enquanto homem, enquanto marido, enquanto pai, enquanto filho, que às vezes vai querer chorar, às vezes vai ter uma situação, ou N situações em que a gente perde uma ereção, ou situações em que a gente não quer ter uma relação sexual, e a gente se coloca nessa situação de praticar algo que nós não queremos porque a regra diz que tem que ser feito.
Isso é muito violento. Então, o conservadorismo pode ser violento quando não permite que nós nos adaptemos quando existe uma necessidade, uma demanda de ambiente, de relacionamento. Que aí, né, acho que quando estamos falando sobre essas regras que são postas, né, para homens, né, a gente também tem mulheres participando dessa construção, né, porque aí, né, se ali, de repente, numa relação heterossexual, né, a mulher vai, né, procurar esse homem com intuito sexual e esse homem não tá afim, não quer, rejeita, né, diz o não ali, muitas vezes essa mulher ela também tá ali, nossa, o que será que aconteceu, né, o que é esse homem que não parece homem, né, muito estranho, né. Ou traz para ela também, né, será que é algo no meu corpo que ele não gosta mais, porque precisa haver essa disposição infinita e sempre. Existem muitas demandas, então, sobre a identidade masculina na nossa cultura, que faz com que muitos entrem... Nós estamos falando de sofrimento, são emoções negativas, são dores, são tristezas, são ansiedades. A pessoa passa a ter um pensamento focado num sofrimento repetido, de que não é capaz, de que não pode, que não está conseguindo. Ela passa a se explicar de uma maneira negativa, cria todo um mecanismo. E como é que um homem vai falar disso? O homem fala dessas coisas? Porque você está me contando que parece ter uma regra anexa, ou seja, ninguém precisa saber. Entendo que, né, estamos aqui tentando, né, justamente trazer essa conversa, né, e ampliar esse debate, né, e poder, né, de certa forma, desconstruir um pouco, né, essa ideia de que o homem, ele, né, precisa se adequar a essas regras, né, e, na verdade, ele precisa buscar ajuda, né? Ele precisa conversar, ele precisa chorar, ele precisa, né, poder ter o direito de broxar, poder ter o direito, né, de recusar sexo, né? E não se sentir menos homem por isso. A Carla fez um comentário aqui super interessante. Tem uma banda conservadora que diz que mulheres atuantes sugam a energia masculina. Parece meme, mas não é. Exato, e eu acho que tem esse movimento, né, mais conservador, né, e é engraçado, né, uma banda, ela falou, é uma banda de rock, é isso? Ela não falou, só falou eu imaginei, né, conservadora. por que será? Mas existem movimentos, né, de homens que estão nessa, né, os machos alfa, né, tem até os red pills e tudo mais, que trazem essa ideia de que o homem, ele tem um padrão ali que ele precisa seguir, né, então... isso faz com que tenha uma tentativa, né, de retomar esses padrões que estão aí, né, pré-estabelecidos há muito tempo, né. Sim, são padrões que muitas vezes são sustentados nesse discurso biológico, né, da genética masculina, da genética feminina, e aí nós temos uma série de discursos e argumentos, muitas vezes, que colocam esse homem por ser homem, geneticamente ele é mais capaz ou tem mais condições, e aí automaticamente desconsidera todo um contexto de vida, de condições dessa pessoa, que vai entrar em sofrimento tentando alcançar uma prática que é inexistente, né, que não se sustenta na realidade. A Carla comentou aqui, mas as bandas de rock também. E nós recebemos uma pergunta, eu acho que foi ou é seu aluno, Venâncio. Acho que é Michael o nome dele, Michael Guilherme. Boa noite a todos, em especial ao professor Venâncio. O conservadorismo tem um discurso de ordem sobre um senso de ser no mundo? Sim. É justamente essa inserção nesse meio, né? Porque quando a gente está falando de ser no mundo, a gente está falando de um conceito, né, de um autor existencialista, né? Mas que... Exato. E aí a gente está falando justamente sobre esse ser que está sempre implicado, né? Sempre em relação com outras pessoas e muito com esse contexto cultural, né? Que tem um peso muito grande. Então faz todo sentido pensar nisso, né? Não tem como olhar para esse homem sem olhar para o contexto em que esse homem está inserido, né? E a Marcela mandou uma pergunta. Hoje está bombando as perguntas, hein? Como vocês entendem que essas ideias e convenções influenciam no surgimento das disfunções sexuais? Eu acho que temos aí, né, uma questão, né, justamente desse homem potente o tempo todo, né? E aí quando, né, ele perde a ereção,
tem esse sofrimento e muitas vezes pode ser repetido porque existe uma exigência, né? Uma ansiedade ali que é criada toda vez que ele está sendo confrontado ali com uma situação sexual, né? Então, imagina só, né? Se você tem ali uma pressão muito grande para que você mantenha a sua ereção, que você tenha uma performance muito, né, muito intensa, muito duradoura, muito perfeita, né? Vamos colocar assim, né? Entre muitas aspas, né? Você vai para essa relação sexual com, né, com uma dificuldade muito grande, com essa pressão, com essa ansiedade, né? Acho que se assemelha muito com a conversa que a gente estava tendo antes de entrar, né? Que é justamente isso, né? Esse nervosismo de chegar, né? De fazer uma conversa legal. Então, afeta muito na forma como, né, esse homem está vivenciando a própria saúde sexual, né? Sim, e me vem essa ideia, né, Venâncio, essa coisa de o conservadorismo ele atua antes, durante e depois dessa relação sexual, no sentido de antes que você comenta dessa pressão, dessa cobrança, dessa performance, o durante, né, na prática, a imagem que eu vou estar fazendo, o que eu vou estar passando se eu tiver uma disfunção, se eu tiver uma ereção falha, né, entre muitas aspas, e o depois é como é que eu devo me portar depois desse sexo e manter essa ideia, essa fantasia de masculinidade, mesmo que eu esteja mal, que eu esteja triste, que eu esteja cansado, que não se mantém, né? E é justamente isso, né? Porque aí a gente também está falando sobre essa não busca de ajuda, né? Então, peraí, eu tive ali um problema durante uma relação, né? Os homens, culturalmente, não têm essa frequência, por exemplo, da busca de ajuda. Seja uma psicoterapia, seja uma ajuda médica, né? Então, existem dados que mostram, né, que a porcentagem de homens que buscam, né, ajuda para questões sexuais, ela é muito pequena e sempre no pós, né? Depois que já aconteceu. Depois que já aconteceu muito tempo, com muita intensidade, e aí a situação já complicou, seja no relacionamento, na vida pessoal, e você está contando que o sofrimento só aumenta e é como se não houvesse uma porta de saída. E existem. Você acabou de contar assim, olha, um homem deveria, alguém que nasce com um pênis deveria, nessa hora, se você acha que a questão é biológica, procure o seu médico, faça uma consulta com um urologista. Ele vai te examinar, vai te propor exames vários para poder saber, te dar uma resposta, responder esse teu questionamento. Porém, também é necessário lembrar que a maior parte dos homens com problemas sexuais não tem nada físico acontecendo, não tem um problema biológico, não é que o órgão não funciona porque algo físico não acontece. O que está acontecendo são outras coisas. E você lembrava pra gente, se nós começamos a conversar com a gente, e o Rafael completou, porque aí a gente para de prestar atenção no que está sentindo e fica conversando internamente. Não dá. Por quê? Porque conversar sozinho não conduz a nada. Aliás, provavelmente não vai conduzir também à solução, porque afinal de contas nós só estamos olhando e conversando sobre o problema, mas não estamos observando o problema para saber como resolvê-lo. Aliás, a maior parte das hipóteses masculinas de que tem um problema físico que está impedindo, se não é verdade, o que acontece? Esse sujeito só vai sofrer mais. Nós inventamos histórias, inventamos coisas erradas, duplamente erradas. Uau! E tem a ver com o conservadorismo, com essa ideia, porque essa postura também é a tentativa de conservar as coisas, conservar um funcionamento sexual. Um sujeito com 40 anos vai ter um funcionamento sexual dos 20? Bem, sim e não. Fisicamente ele pode ter relações sexuais adequadas com 50, 60, 70 anos. Mas, se ele não considerar todas as mudanças que ele vive, biologicamente, socialmente, de trabalho, de contingências várias. Fiquei pensando num casal jovem, um homem e uma mulher, que tem um filho. Todas as pessoas, todos os casais vão contar que os 2 primeiros anos são complicados para cuidar de uma criança, porque a criança exige, vão dormir menos, vão ter que trabalhar mais, vão ter que se adequar a uma série de coisas. E isso faz o que com as pessoas? Elas ficam cansadas, nervosas, exaustas. Sexo fica em segundo plano. Nem para o dia seguinte.
Isso se torna complicado. O conservar, o tentar conservar é manter as coisas iguais e não dá. Temos vários comentários Eba, aqui, ó. olha só. A Carol mandou boa noite, que boa notícia ouvir o Venâncio, profissional incrível. Carla mandou, sexo é tudo, menos perfeito. E a Denise mandou, esse conservadorismo tem uma influência muito forte nos adolescentes que estão em formação e mais suscetíveis a esses movimentos conservadores. Uhum. A Júlia mandou, né, um abraço aí para o melhor professor. E a Marcela pontuou que buscar ajuda é quase como que um certificado de falha para os homens, né? Como se toda a sua masculinidade fosse negada e questionada. Uau! O que mais que você pode nos contar do conservadorismo e começar a pensar em como nós fechamos essa ideia, conservadorismo e os problemas sexuais masculinos? Eu entendo que, como a gente trouxe, né, no início, né, conservar algumas coisas é muito importante, né? Uhum, claro. Mas, ao mesmo tempo, não conservar tudo. Não né? Não dá, não tem como, é impossível. Isso, né, vai gerar um sofrimento, né? A gente, né, tá fazendo as ligações e entendendo, assim, o quanto influencia, né? Porque estamos falando de relacionamentos também, né? Então, como é que eu vou me relacionar bem com uma outra pessoa que, de repente, está esperando algo de mim que, de repente, ficou lá no passado, né? Então, é esse saudosismo mesmo, né? Dessa coisa né, daquilo que está tido como normal, comum, rotineiro, né? Sempre foi assim, precisa continuar assim, né? Deixa eu complementar uma coisa que você está falando, porque eu estou tentando assim ligar com vários pacientes como eles nos mostram isso. Em verdade, eles estão se referindo às coisas que sempre aconteciam, que eles imaginam, compreendem hoje que sempre aconteciam. Já estão falseando a própria história e, de repente, estão sofrendo duplamente, porque nem durante a própria história talvez funcionassem tão maravilhosamente quanto achavam. Sim. Isso é importante. Mas... Venâncio, a gente já está caminhando então para o final. Se você tem mais alguma coisa para falar, já vou pedir para a Camille e para o Rafael falarem algumas coisas, inclusive para os dois nos lembrarem de algumas coisas que nós estamos lembrando toda semana vocês aqui. Bom, acho que a ideia é essa, né? Acho que é pensar um pouquinho nesse conservadorismo e como que ele impacta, né? No meu processo de vivenciar a sexualidade, a minha própria, a dos outros também, né? Acho que se questionar mesmo, né? O que funcionou um dia, será que continua funcionando mesmo, né? O que eu preciso atualizar aqui na minha história, né? A gente faz isso com o computador, com o celular, por que não vai fazer com a gente? Exatamente. Muito boa frase. Exatamente, tem que atualizar. Né? Tem que atualizar, né? Então, acho que a ideia é essa, né? Trazer esse novo lugar também para esses homens, né? De poderem se expressar, de poderem sentir, né, o que eles estão sentindo e poder conversar sobre isso, né? E acho que, né, para casais heterossexuais também, né, para essa mulher também estar mais aberta e pronta, né, para receber essa conversa, essa desconstrução, né? E Conversar, casais. Nós estamos falando dos assuntos que trazem a nossa equipe aqui no Café com Sexologia. Uau! Camille e Rafael? Bem, eu queria então aproveitar, né, a fala do Venâncio e do Oswaldo para a gente poder fazer o convite a todas as pessoas que estão nos ouvindo para o nosso Congresso Internacional e Multidisciplinar em Sexualidades, que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2025. Então, as pessoas aí estão todas convidadas, né, a participarem. Teremos palestras, aulas, uma série de apresentações, inclusive a do Venâncio. Inclusive falas que vão nos ajudar aí a compreender melhor a sexualidade individual, casal, sociedade. E estamos aí com as inscrições abertas já no nosso site, impassex.com.br e sinsex.com.br. É isso, gente. Parece que está longe, mas passa rápido e as vagas são limitadas. Então, corre lá no site, se inscreve. E a gente também está com as vagas abertas para a nossa especialização em sexologia aplicada. Se você quer ser sexólogo, entra lá no site para ver todas as informações, todo o conteúdo programático e vem com a gente. Vocês ouviram coisas importantes hoje. Tivemos nosso convidado, o Venâncio, que veio especialmente para conversar com a gente, para explicar essa questão de conservadorismo. E queremos agradecer a todas as pessoas que sempre estão conosco
e que assistem esse programa depois pelo YouTube, o YouTube da Rádio Vibe Mundial, o YouTube do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade. Continua lá também no Café com Sexologia no Instagram. Então, vocês querem também chamar temas ou deixar perguntas? Entre lá. Interage com a gente. Vocês já notaram que assim a Camille está sempre atenta a perguntas que vêm ao vivo. Ela também separa se tem algum questionamento anterior a entrarmos ao vivo. Ela também traz. Quero agradecer a todas as pessoas e até domingo que vem. Com quem mesmo, gente? Quem que vem domingo que vem? É uma advogada para falar sobre o direito de casais homossexuais que têm suas dificuldades com relação à questão legal.